Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você está vendo esse vídeo. Hoje o tema do vídeo será como estudar a Bíblia. Sabemos que praticamente todas as religiões utilizam a Bíblia. Testemunho de Jeová, Adventista, Batista, Presbiteriano, Assembleiano, Espírita, Umbanda, Quimbanda, o judaísmo, hindu, os muçulmanos usam o Corão. Enfim, praticamente todas as religiões que existem. No Brasil tem umas 30 e poucas oficiais. Utiliza a Bíblia. E o problema disso é que todas as heresias partem da Bíblia. As pessoas interpretam a Bíblia e funda a sua igreja, a sua religião. As heresias, os preconceitos, os discursos de ódio, tudo isso eles utilizam a Bíblia. Então, como que se estuda a Bíblia? Essa é a pergunta. Existe diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento? Tudo que está na Bíblia no Antigo Testamento vale para hoje? Tudo que está no Novo Testamento vale para os dias de hoje? Alguma coisa não vale mais? Então, como que funciona? O vídeo será sobre isso. Então, vamos explicar. A Bíblia é um livro, certo? Tem 66 livros, Antigo e Novo Testamento. Se você for estudar ela, os muçulmanos estudam o Alcorão, que é o Antigo Testamento, né? Os judeus que não são convertidos a Jesus só creem no Antigo Testamento, não creem no Novo. Bom, os católicos, a Bíblia dos católicos, que é a Bíblia de Jerusalém, né, uma das versões, tem uns 5 livros a mais, né? É Judite, Macabeus 1, Macabeus 2, Sabedoria de Salomão. Mas se você for pegar, eles utilizam a Bíblia. Então, se você for pegar essa questão, a Bíblia a católica tem 73 livros, que no caso é 46 no Antigo Testamento, 27 no Novo. O Novo Testamento da católica não muda. A protestante, né, são 66 livros, como que eu falei, né? Que no caso é 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo. Mas aí que tá. Qual que versão é confiável, qual não é? E os autores da Bíblia, as pessoas têm dúvida, foi o homem que escreveu, se foi o homem que escreveu tem erro. Eu vou dar um exemplo. No livro de Josué fala que Josué orou e o sol e a lua parou. No caso, hoje sabemos que o que gira é a terra em torno do sol. Então, nos dias de hoje, a gente saberia falar que foi a terra que parou. Só que o conhecimento da época, todo mundo achava o contrário, né? Que eram as coisas, né? No caso o sol, as estrelas, a lua, que girava e a terra era parada. Então não é um erro isso, né? Era o conhecimento da época. E muitas pessoas, né, morreram quando pregaram que é a terra que girava, né? E a própria igreja matou. Mas
Existe diferença, assim, entre o Novo e o Velho Testamento. Então, vamos ao conteúdo do vídeo. Então, a Bíblia é um livro histórico, um livro do homem, né? Fala da criação do homem, da evolução das tribos, das sociedades, evolução científica, fala de tudo a Bíblia. Não deixa de ser um livro de história, certo? E na Bíblia existe escritura e existe palavra. Escritura faz parte da história. E muita coisa que está nas escrituras não vale para os dias de hoje. Por isso que a Bíblia fala que o fim da lei é Cristo. Só que palavra é independente da época. Palavra, que é a palavra de Deus, tem no Antigo Testamento e tem no Novo. Vou dar vários exemplos para vocês entenderem. Então, comece por partes. A Bíblia é um livro, certo? A Bíblia é um livro, ponto. Dentro desse livro existe escritura, que não vale para os dias de hoje, e existe palavra, que vale para os dias de hoje. Tem escritura no Novo Testamento e tem escritura no Antigo Testamento. Tem palavra no Antigo Testamento e tem palavra no Novo Testamento. Para vocês não se confundirem. Não é complexo, é simples. Por exemplo, 2 Coríntios 3,6 fala o seguinte: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Já está falando do Novo Testamento, essa nova aliança. Não da letra, ou seja, não da escritura, né? Mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí se você mudar, não da escritura, mas do Espírito. Pois a escritura mata, mas o Espírito, se você mudar para a palavra, vivifica. Porque o Espírito a Bíblia diz que, em Hebreus, né, que a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Em Hebreus 4:12, que a gente vai falar mais para frente. Então, aqui nesse versículo tem tudo. Tem escritura e tem palavra. E ele fala que a escritura mata, mas a palavra vivifica. Com isso em mente, já quebra bastante coisa de confusão na cabeça. Então, a Bíblia é um livro, ponto. Dentro desse livro existe escritura que mata, que tem bastante escritura no Antigo Testamento. 90% do Antigo Testamento é base de escritura, que não vale para os dias de hoje. E existe palavra, e a palavra é Espírito, é o Espírito de Jesus. E ele vivifica. Aí eu vou ler esse versículo com conhecimento, ó. 2 Coríntios 3,6. Eles nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da escritura, mas da palavra, pois a escritura mata, mas o Espírito, que é palavra, vivifica. Agora, o que a Bíblia diz sobre palavra? Olha o que diz, Salmo 119, verso 105. A tua palavra, você vê que o salmista fala da palavra, não fala da escritura. Ou seja, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Mateus 4:4. Jesus respondeu: está escrito aonde? Na Bíblia, que é um livro. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Ele não está falando em escritura. Palavra é Jesus, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Romanos 10:17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, você vê que a Bíblia, que é um livro, diferencia o que é escritura e o que é palavra. O que vale para os dias de hoje é palavra de Deus.
que em João 1:1 fala o quê? O verbo se fez carne, ou seja, verbo é palavra. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Quem que se fez carne? Jesus. E Jesus é a palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi o que ele falou. Então, tem diferença entre escritura e palavra. Você vê que é simples, a Bíblia diferencia de uma maneira extraordinária. Então, com isso em mente, você sabendo que a escritura não vale para os dias de hoje, mas o que vale para os dias de hoje é a palavra, e tudo tem na Bíblia, escritura e palavra, está tudo misturado. Existe diferença do Antigo para o Novo Testamento? Sim, porque no Antigo Testamento, que tem muita escritura, qual era o regime daquela época? A lei. E o que vigorava era a lei. Em Romanos fala que pela lei ninguém será salvo. Então, existe diferença. Quando a gente vai estudar a Bíblia e ler o Antigo Testamento, você tem que entender, né, que no Antigo Testamento o que estava em vigor, o que valia era a lei. Só que nós estamos no tempo da graça. E você tem que entender que existe diferença entre a lei e a graça. A graça está onde? No Novo Testamento. Olha o que diz a Bíblia. Romanos, essa diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. E somos justificados pela graça. Gálatas 2:21. Antes eu vou falar um adendo. O livro de Gálatas, quem escreveu foi Paulo. E ele deixa bem claro no livro de Gálatas que a lei não vale mais, não presta, caducou. O que vigora hoje é a graça. E onde está a lei? A lei está no Antigo Testamento. Então, o que ele fala? Gálatas 2:21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem da lei, Cristo morreu inutilmente. Mas a justiça não vem da lei, vem da graça. E a graça, onde que prega a graça? No Novo Testamento, onde tem palavra. Gálatas 3:11 e 12. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei. E a lei está no Antigo Testamento. Pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Pelo contrário, quem praticar essas coisas por elas viverá. Ou seja, a lei não é baseada na graça, a lei é baseada no mérito. E você vê hoje nas igrejas que as pessoas continuam pregando a lei, os méritos pessoais das pessoas, como se fosse pelos próprios méritos as pessoas vão ser salvas, sendo que o Novo Testamento fala, deixa claro, vocês estão vendo, eu estou falando o que a Bíblia fala. Ninguém será justificado pela lei, porque o justo viverá pela fé. Gálatas 3, o 23 ao 25. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado a fé, já não estamos mais sob o controle do tutor, que é a lei. Outro livro que deixa a diferença bem exposta do que é lei e do que é graça, do que está no Antigo Testamento, o antigo regime, o antigo tutor, que é a lei, e o que está no Novo, é o livro de Hebreus.
Eu não vou falar muito do livro de Hebreus, senão esse vídeo vai ficar extenso demais. Mas se você ler o capítulo 6, o capítulo 7, o capítulo 8, o capítulo 9 de Hebreus, você vai ver que ele fala que o Antigo Testamento, que é a base do regime da lei, caducou, não presta, porque é inferior e não aperfeiçoava ninguém. Mudou o sacerdote, mudou a lei. No caso, saiu a lei dos méritos e entrou a lei da graça, que é o Novo Testamento. Eu vou ler um verso só, né? Olha o que diz em Hebreus 8, o verso 6 e o verso 7, que ele fala da nova aliança, que é a aliança da graça, que é essa que Jesus veio e pregou, né? Hebreus 8, 6, 7. Agora, porém, o mistério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois, se aquela primeira aliança, a aliança da lei, aquela que foi feita no Monte Sinai, que você vê em Êxodo, com Moisés, fosse perfeita, não seria necessário procurar um lugar para outra. Se o Antigo Testamento aperfeiçoasse a gente, melhorasse a gente, não era necessário Cristo vir. Como que ela não fazia nada disso? Cristo veio e caducou a antiga aliança. A nova aliança é a da graça, não a da lei. Então, com isso em mente, você vê que muita coisa, ou 99,9% do que você ouve nas igrejas, nas pregações de hoje, não presta. Não te ajuda, não te melhora, não te ensina a ser servo de Jesus, porque deixa a pessoa neurótica, deixa a pessoa angustiada, deixa a pessoa ambiciosa no sentido de querer agradar a Deus com os próprios méritos, com a própria força, com as suas obras. Só que desse jeito ninguém será justificado, é o que diz. E com isso em mente você tem que saber o seguinte, né? Que a importância do Antigo Testamento é relativa. Por quê? Porque o que é absoluto é o que revela Jesus. E o que revela Jesus completamente é o Novo Testamento. Ou seja, o Antigo Testamento é relativo. Por causa de Jesus. Simples assim. Então, se você for pegar, o Antigo Testamento tem que ser lido a partir do Novo Testamento. Ou seja, tudo que eu ler no Antigo Testamento e estiver diferente do Novo, eu descarto. E o Novo Testamento também. Tudo que eu ler no Novo Testamento e tiver diferente do que Jesus falou ou do que Jesus fez, eu vou dar vários exemplos nesse estudo, eu descarto. Só o que prevalece em toda a Escritura é o que é palavra. Ou seja, aquilo que está de acordo com o que Jesus falou ou o que Jesus fez. Independente se está no Antigo Testamento ou no Novo. Mas eu tenho que ler o Antigo a partir do Novo. E o Novo Testamento a partir dos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu vou dar exemplo que tem coisa que Paulo falou que está diferente do que Jesus disse. O que prevalece? O que Paulo falou ou o que Jesus disse? O que Jesus disse. O que tem validade para hoje é o que está de acordo com Jesus. Se não estiver de acordo com Jesus, não vale. A gente descarta. Mesmo que esteja na Bíblia. A Bíblia é um livro. Mesmo que seja considerado escritura. Mas o que vale, comecei o texto falando, é palavra. Tudo que sai da boca de Deus. E tudo que está de acordo com Jesus. É isso que vale para os dias de hoje. Então, como que eu consigo interpretar a Bíblia para não cometer idiotice, heresia, ficar confundido ou ficar
preocupado. Quando eu leio o Antigo Testamento, eu tenho que olhar a partir do que Jesus fez. Simples. E para mim saber como eu interpretar, eu preciso ler, né? O que Jesus fez, o que ele falou. É o que está em Mateus, Marcos, Lucas e João. Por isso que eu tenho que ler. Se eu não sei o que Jesus fez, o que Jesus falou, eu não consigo entender todo o resto. Ou seja, o que vale para hoje é palavra, é boa nova, é simples assim. Aí se você for ler, olha o que diz João 1:1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Aí, eu vou pular, senão vou ter que ler muito texto. O verso 10. Aquele que é a palavra estava no mundo. Aquele que é a palavra. Quem que estava no mundo? Jesus. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Aí o 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como um unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Então, Jesus é a palavra que se fez carne. Ou seja, se ele é a palavra, ele interpretou a Bíblia. Porque ele veio e agiu, né? E ele agiu conforme o quê? Conforme a palavra. Então, Jesus é a interpretação das Escrituras. E ele diferencia o que é palavra e o que é Escritura. Jesus interpretou a Bíblia, resumindo. Aí como que eu vejo? Ele falou e ele fez. Tudo que ele falou e tudo que ele fez é a interpretação da Bíblia. E eu tenho que saber o que ele fez, o que ele falou, para mim poder estudar. E eu não preciso de professor para isso. Eu tendo esses conceitos em mente, eu consigo ler a Bíblia sozinho, sem ninguém precisar me ensinar. A pessoa precisa saber português, que ela sabendo português ou outro idioma que tem a Bíblia também, ela consegue estudar a Bíblia, simples assim. Aí ela vai e não vai ter confusão quando lê o Antigo Testamento, quando lê o Novo. E é no Novo Testamento que revela Jesus. Se você for olhar o livro de Hebreus, Hebreus 1, verso 2, olha o que diz. O 2 e o 3. Mas nesses últimos dias, não, eu vou ler o verso 1 primeiro, ó. Hebreus 1, do 1 ao 3. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Você vê que ele enfatiza, né? Palavra, não escritura. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Agora, se você dá outro exemplo que deixa nítido, é a tentação de Jesus, que o diabo usou a escritura, ele não usou a palavra, ele usou a escritura para tentar Jesus. Você vê que lá na queda do homem em Gênesis, o diabo foi o primeiro a interpretar a Bíblia, né? Ele distorceu o que Deus falou para Adão e Eva. Aqui é a mesma coisa, ele usou a escritura, ele não usou a palavra. Do jeito que ele usava a escritura, Jesus rebatia com palavra. Olha para você ver, Mateus 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador se aproximou dele e disse: se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Mas Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou na parte mais alta do templo e disse: você vê que Jesus usou a palavra, mesmo escrito na escritura, né? Estava na escritura, mas ele usou como palavra. Aí o diabo, ele usou a escritura como escritura mesmo. Ao verso 6. Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu, deixa eu ver, o diabo usou a escritura e Jesus usou a palavra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e lhe mostrou-lhe os reinos do mundo e o seu resplendor. E lhe disse: tudo isso lhe darei, se você prostrar-me e me adorar. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, adorará o Senhor, o seu Deus, e só a ele prestará culto. Você vê que Jesus usou a Bíblia e o diabo usou a Bíblia. Só que o diabo usou a Bíblia como escritura e Jesus usou a Bíblia como palavra, aquilo que valia, aquilo que vale. Então você vê que a diferença entre escritura e palavra é tudo a mesma fonte, né? A Bíblia. Só que tem gente que usa a Bíblia como escritura e tem gente que usa a Bíblia como palavra. E o que vale hoje é a palavra, a escritura não vale. Vamos dar uma resumida até aqui. Então a Bíblia é o que? É um livro. A escritura é o que? É o texto que está no livro. E a maioria desses textos que está nesse livro não vale. E o que vale hoje? Palavra. Por quê? Palavra é revelação. Palavra é aquilo que Jesus encarnou. O verbo se fez carne. Ou seja, é o Espírito que revela Jesus como palavra. O Espírito Santo, né? Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Deus. Ou seja, é o Espírito que revela Jesus como palavra. E essa palavra é Jesus. Porque o Espírito revelando, é assim que o Espírito vai dar vida. Sem isso, se torna plena escritura. João 4, 24, olha o que diz. João 4, 24. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em Espírito e em verdade. Com isso em mente, você sabendo diferenciar que a Bíblia é um livro, que nesse livro existe escritura e que a escritura não vale para os dias de hoje. O que vale hoje só é palavra, e palavra pode estar no Antigo Testamento e no Novo. Você entendeu também a diferença entre o Antigo Testamento, que é o regime da lei, e o Novo Testamento, que é a graça. E tem coisa que está no Novo Testamento que é escritura, que não vale para os dias de hoje. Só o que vale é palavra. Então, para não confundir a sua cabeça, você tem que olhar para Jesus. É o que diz em Hebreus, né? Olhar para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Não é isso que diz? Hebreus 12, 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que foi a proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, você tem que olhar para Jesus. Como que eu interpreto e estudo a Bíblia? Eu tenho que ver Jesus. Em tudo que eu ler, se eu não ver Jesus, não vale. Se está diferente do que Jesus falou, não vale. Está na Bíblia, mas não vale.
Com isso em mente, você pode ver que 99% das coisas que você ouve na sua igreja, que você vê na internet, não presta. E tudo que você acreditava hoje, né? A magia, as mandingas gospel, as maldição no nome de Deus, que nos Salmos, né? O que vale? Os Salmos, aqueles lá, Salmo de ódio, Salmo de maldição, ou o que Jesus falou em Mateus 5 e 6, né? E 7. O que é... Nos Salmos está olho por olho. E Jesus fala que você tem que amar o seu inimigo, né? Quem te vai dar alguns exemplos? Com base em tudo isso que eu disse, você tem que gravar 7 preceitos ou princípios essenciais para estudar a Bíblia, né? O primeiro é que a palavra é viva, né? Porque a palavra é Jesus, que é diferente de escritura, mesmo estando na Bíblia, né? Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e intenção do coração. O segundo princípio: a fé vem pelo ouvir, não a escritura, mas a palavra, porque a palavra gera fé. Romanos 10:17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Terceiro princípio: você meditar na palavra vai te dar bom ânimo e vai te ajudar a perseverar. Romanos 15:4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes da palavra, mantenhamos a nossa esperança. Quarto princípio: Jesus é a interpretação da Bíblia. João 1:1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Quinto princípio. Quinto princípio: foi pela palavra que Deus criou todas as coisas. A palavra é poderosa, né? Ela que transforma o homem. Olha o que diz. Gênesis 1:3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, é pela palavra que... E Jesus falou, né, em Mateus 4, que não é só de pão que a gente vive, né? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, a gente será sustentado pela palavra, que é diferente de escritura. O sexto princípio: a única prosperidade garantida na Bíblia está relacionada com a palavra. Josué 1:7-8. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a palavra que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que ande. Não deixe de falar as palavras do livro e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito, o que é palavra. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O sétimo princípio: Deus não depende da Bíblia para ser Deus. Romanos 1:7-20. Porque no Evangelho
é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada no céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Isso é interessante, né? Deus não depende da Bíblia para ser Deus. As pessoas acham que... Eu vou fazer vídeos sobre evangelismo, né? Tem gente que acha que só passando informação, né, que está escrito na Bíblia, é que as pessoas se convertem. Quem é o pai da fé na Bíblia? Se você ler Romanos 4... e o livro de Tiago fala que Abraão foi considerado amigo de Deus, né? E fala que ele é o pai da fé. Agora, se você for ler o livro de Gênesis, do capítulo 10 em diante, tem o capítulo 20, 24, 23, que é até onde Abraão morre, você vê que não existia a escritura. Não tinha um livro físico para Abraão ler. E como que ele foi considerado pai da fé? Se ele não tinha Bíblia. Ele foi considerado pai da fé, mas ele não tinha um livro para ler. Como que ele foi considerado pai da fé? Se a fé vem pelo ouvir. Eu acabei de ler para vocês que a fé vem pelo ouvir, né? Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Agora me diz, quem que falou com Abraão? Quem que falou para ele sair da tenda dele? Foi Deus. E ele ouviu o que? Escritura ou palavra? Ele ouviu a palavra e ele teve fé. Ou seja, Abraão não tinha um livro histórico, ele não tinha a informação concatenada em um livro. Mas ele foi o pai da fé. Por quê? Porque ele ouviu a palavra. Quem falou com ele diretamente foi Deus. Por isso que Deus não depende da Bíblia para ser Deus e não depende da Bíblia para converter as pessoas. Abraão não tinha a Bíblia. Detalhe, né? A Bíblia começou a ser escrita quando Moisés apareceu. Então, tudo antes de Moisés, Jacó, Esaú, Isaac, Rebeca, Ló, Adão, Eva, eles não tinham livro para ler. Enoque, que andou com Deus, que foi arrebatado, eles tiveram fé porque eles ouviram a palavra que saiu da boca de Deus. Então, quando você entende que Deus não depende da Bíblia para ser Deus, e muito menos não depende da Bíblia para converter as pessoas, porque é só na cabeça de crente que acha que sem a Bíblia Deus não é Deus. Sem pregar o que está na Bíblia, Deus não é Deus. Deus é Deus sem a Bíblia, né? Porque Ele é o dono do homem. Então, Abraão foi o pai da fé sem a Bíblia. Mas ele teve a palavra diretamente que saiu da boca de Deus. Depois você lê lá, de Gênesis 10 ao 20 e pouco lá. Ou li o livro todo, né? Que não vai fazer mal. Ele teve a palavra. E a palavra que gera fé. Por isso que tem muita gente que lê a Bíblia como escritura e não tem fé. Como que eu sei que eu não tenho fé? Por exemplo, pessoa ansiosa, pessoa insegura, pessoa medrosa. Essas coisas, o que gera é a religião. Porque se a pessoa lê-se como palavra
e ela ouvisse nos cultos palavra em vez de escritura, tiraria essas coisas, porque é impossível a pessoa ter fé que é gerada pela palavra, ser assim, ser medrosa, ser desequilibrada, viver em angústia, viver com medo. Entendeu? E o que Jesus falou sobre a Bíblia? Olha o que Jesus falou. Em 2 ocasiões ele citou a Bíblia, né? João 5,39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Aí Jesus fala, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Porque a Bíblia, né, é um livro pro homem, da história do homem, mas que fala sobre Deus. Só que existe diferença entre Escritura e palavra. Lucas 24, 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Então, João, no livro de João, quando João termina o livro dele, ele fala que tudo que Jesus fez e falou não daria para escrever em todos os livros que existissem no mundo. E João, ele é tão ousado que olha que ele escreveu no primeiro livro de João, o capítulo 2, o verso 20 e o verso 27. Olha o que João falou. Mas vocês têm uma unção que procede do santo, e vocês têm conhecimento. 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas com a unção que dele recebida, que é verdadeira e não é falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Por quê? Porque se você tem o Espírito de Deus que habita em você, se você tem fé que ele pode te ensinar a entender a Bíblia para não ser enganado, porque você não vê ninguém fazendo uma oração assim, ô Senhor, me ensina a entender a tua palavra, não como as pessoas falam, mas como é de verdade, me ilumina, né? Ilumina minha mente. As pessoas não oram para estudar a Bíblia, para entender a Bíblia, né? Agora, com esse estudo, você vai ter um bom guia de como estudar a Bíblia e diferenciar o que é palavra e o que é escritura. Se eu consigo entender que Jesus habita dentro de mim e ele é meu professor, qualquer leitura que eu fizer em qualquer Bíblia, sendo feita com o coração aberto e a mente não condicionada, porque se você pega aquelas Bíblia de estudo comentada, você vai ser condicionado a alguma religião, porque normalmente esses comentários eles comentam a partir da crença dele, e normalmente essa crença está relacionada à doutrina de determinada igreja. Então você tem que ler a Bíblia, qualquer Bíblia que seja, mas sem comentário, ela lisa. Porque as traduções, eu gosto da King James, mas a Bíblia de Jerusalém também eu gosto. A Bíblia judaica eu gosto também. Só que sem comentário, eu só leio a Bíblia pura, porque eu interpreto ela a partir de Jesus, óbvio. E não é condicionada a nada, nem a religião e nem doutrina de ninguém. Simples assim. Porque você lendo assim sem ser condicionada, qualquer pessoa consegue entender o que seja o espírito da palavra, com tudo isso que eu falei. Aí se você tem que colocar, a parte, tudo isso aí, que é os comentários oficiais, os comentários inspirados, e você tem que ler a Bíblia assim, sem qualquer preocupação e sem qualquer
comentário. Porque, como o João acabou de falar, né, a unção que vem do santo, ela é verdadeira e não é falsa. E ensina acerca de todas as coisas. Se a pessoa é sincera e estuda a Bíblia assim, e conhece de português, ela entende o que é vírgula, o que é ponto, ela consegue entender a Bíblia tranquilamente. Só precisa ler. E se ela tem dificuldade, começa com o Novo Testamento, que nem eu falei, Mateus, Marcos, Lucas e João, para você entender o que Jesus falou. Aí quando você lê as outras coisas, você vai ver o que Jesus falou e o que ele não falou. E tudo que você lê na Bíblia tiver diferente do que ele falou, não vale. Porque na Bíblia existe palavra, existe escritura, né? Mas a Bíblia, a escritura não é palavra. E a Bíblia também não é palavra. É apenas escritura. E o que é palavra? É Jesus. Simples assim. Então, eu vou parar de falar essas coisas para não confundir mais. A dúvida na sua cabeça tem que ser relacionada à escritura e não à palavra, porque a palavra gera vida. E é simples assim. João 6,63. O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que Jesus disse são Espírito e vida. Simples assim. Eu vou dar alguns exemplos do que é palavra e do que é escritura, para você entender o que vale para hoje e o que não vale. Primeiro, Paulo fala em Timóteo, 2 Timóteo 3,16, o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. A palavra vem primeiro que a escritura. Por quê? Romanos 4,16. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se ao lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo, porque ele ouviu a palavra, não a escritura. Não tinha, né, a escritura. E quem testifica isso no coração é o Espírito Santo. É o que diz em Atos 16:14 e Romanos 8, Romanos 10. Eu vou dar um exemplo. No Novo Testamento, 1 Coríntios 5,5 diz o seguinte: entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Eu vou explicar o contexto. No caso aqui de 1 Coríntios 5, teve um rapaz que dormiu com a mulher do pai dele, ou seja, teve relação sexual. Aí Paulo dá esse conselho aqui, entregue esse homem a Satanás, para que esse corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Isso aqui está no Novo Testamento. Só que isso aí vale para os dias de hoje? Está diferente do que Jesus disse? Está. Jesus, em nenhum momento, ele fez isso. Por exemplo, aqui o cara teve relação sexual com a mulher do pai dele. E Paulo está falando para entregar esse homem para Satanás. No caso de... dar dois exemplos. Judas, quando estava na ceia lá, antes dele entregar Jesus, a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas, né? Aí Jesus falou assim para ele: o que tem para fazer, fazes agora. Jesus fez o que Paulo fez? Não. Outro exemplo, Pedro traiu Jesus. Jesus falou, lá no livro de Mateus: antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes. Antes que o galo cante 3 vezes. Antes que o galo cante, tu me negará.
E depois você vê no livro de João, João 18, João 19, João 20, depois que Paulo negou, Jesus já havia ressuscitado, Jesus conversa com ele: Pedro, tu me amas? Aí Pedro: tu sabe que eu te amo, Senhor. Aí Jesus: apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeirinhos. Ou seja, o que Jesus fez com pessoa que pisou na bola? Ele não falou: ó, entrega para Satanás. E outra coisa, olha o que Jesus falou, Mateus 5, 43 ao 48. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Mas eu lhes digo: ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está no céu. Porque ele faz raiar o sol sobre os maus e bons, e derrama a chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Aí eu leio de novo o texto que Paulo falou. 1 Coríntios 5,5. Entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo. Com base no que Jesus falou, o que prevalece? O que Paulo fala ou o que Jesus falou? É óbvio que Jesus falou. Ou seja, está no Novo Testamento, mas o que Paulo falou está diferente do que Jesus disse. Ou seja, é simples. O que prevalece? Eu acabei de ler o que Jesus disse. Jesus disse para amar o seu inimigo. No caso aqui é um irmão que teve relação sexual com a mulher do pai dele, que devia ser a madrasta. E Paulo fala para entregar para Satanás, para o corpo ser destruído, para o espírito ser salvo. E Jesus fala: ó, você tem que amar o inimigo. No caso, o menino não é o inimigo, né? Ele só cometeu um deslize. E depois, se você vê na segunda carta de Coríntios, Paulo se arrepende do que falou. Você tem que ler a segunda carta de Coríntios e ele se arrependeu do que ele disse. E ele já mudou. E ele fala: ó, esse irmão aí, vocês têm que acolher, para ele não fique, que ele não entre em depressão e que não fique sofrendo, não morra de tristeza excessiva. Então é simples, ó. O que eu interpreto? É o que Jesus falou. O que prevalece é o que Jesus falou. E eu dei exemplo do que está no Novo Testamento. Outro exemplo, se você ler 1 Coríntios 11, fala a questão do véu, sobre o cabelo da mulher, e a congregação, né, cristã do Brasil usa a questão do véu. Mas só que a questão do véu vale para os dias de hoje? Eu não vou ler o texto, depois você lê. 1 Coríntios 11. Fala a questão do véu. Vale para o dia de hoje? É uma obrigação usar véu nos cultos? Não. Mas por que Paulo fala do véu? Ele fala do véu porque naquela época existiam as mulheres casadas, as mulheres solteiras e as prostitutas. Normalmente as prostitutas naquela época rapavam a cabeça. E quando a mulher utilizava véu naquela época, era sinal que ela era casada. Esse era o contexto que Paulo escreveu. Nos dias de hoje, como que a gente diferencia uma mulher casada de uma mulher solteira? Não tem. Tem mulher que usa aliança, que é casada, mas tem mulher que não é casada e usa aliança. Tem mulher que é casada e não usa aliança. Então, não tem, a questão do véu é obsoleto, não vale para os dias de hoje, não é um mandamento, faz parte da escritura, não vale para os dias de hoje. Ele fala aqui da questão do véu, mas é apenas escritura, tá no Novo Testamento, mas não vale para os dias de hoje. Aí, ó, 1 Coríntios 11, 13. Julguem entre vocês mesmos, é apropriado a mulher orar a Deus com a cabeça descoberta, ou seja, você só vai orar se você colocar um véu. Como que ela vai trabalhar? Vai orar. Como que ela vai andar na rua? Vai orar.
Vale para os dias de hoje? Não vale. É simples assim. A questão do cabelo grande ou cabelo pequeno, ó, verso 15. O cabelo comprido é uma glória para a mulher, pois o cabelo comprido foi lhe dado como manto. Isso vale para os dias de hoje? Não vale. A mulher cabelo curtinho, a mulher cabelo grande é independente. Vou dar outro exemplo. Tá vendo? Está no Novo Testamento, mas é a escritura. Não vale para o dia de hoje a questão do véu. Por exemplo, a questão da mulher falar na igreja, a questão da mulher ensinar. Naquela época a sociedade era, hoje é machista ainda, só que hoje a mulher tem voz, né? Naquela época a mulher não tinha voz, mulher era para reproduzir filhos, né, e cuidar dos afazeres de casa. Ó, 1 Coríntios 14, 34 e 35. Permaneçam as mulheres em silêncio na igreja, pois não lhe é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiser aprender alguma coisa, que pergunte a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Vale para o dia de hoje esse texto? Não vale. E está no Novo Testamento. 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 11 ao 15. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição, não permitindo que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. E seja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganado, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz a filhos, se eles permaneceram na fé e no amor e na santidade com bom senso. Vale para os dias de hoje isso? Está no Novo Testamento, não vale. A questão de escravo, que fala no Novo Testamento. Hoje não existe escravo, né? Mas está lá no Novo Testamento. A carta de Filemão fala sobre escravo. Romanos fala sobre escravo. Gálatas fala sobre escravo. O caso de Timóteo aqui, ó, sobre os crentes que tinham escravo. 1 Timóteo 6, 1, 2. Todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não seja blasfemado. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito, pelo fato de serem irmãos. Pelo contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Vale para os dias de hoje a questão de escravo? Não vale. Se você for aplicar esse texto como o funcionário que trabalha, que tem patrão, até vale, né? A gente fazer uma exegese do texto e aplicar para os dias de hoje. Mas a questão de escravo não vale. A questão do Antigo Testamento, ó, vou dar um exemplo. Do adultério. Levítico 20, o 10 e o 11. Se o homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Se um homem se deitar com a mulher de seu pai, desonrou seu pai. Tanto o homem quanto a mulher terão que ser executados, pois merecem a morte. Se você ler João 4, que fala da mulher samaritana, que Jesus fala que ela já teve 5 maridos e nenhum era dela. Se você ler João 8, que fala que a mulher foi pego em adultério, aí o pessoal que pegou ela falou que a lei ensinava a apedrejar, que é o que diz aqui em Levítico, né? Tem que matar. E Jesus falou assim: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. É simples eu interpretar a Bíblia. Você vê, a partir de Jesus, eu consigo saber o que vale e o que não vale, independente se esteja no Novo Testamento ou no Velho. É Escritura. E Escritura, para os dias de hoje, depois que Jesus veio, que Ele é a revelação perfeita, Ele é o absoluto de Deus, Ele é o Verbo que se fez carne e interpretou o que a gente precisa saber sobre Deus e sobre a palavra. É simples. Se você pegar, ler os Salmos, vou dar um exemplo de Salmos, tem vários Salmos. Salmo 6, vou ler o Salmo 6.
Senhor, não me castigue na tua ira, nem me discipline no teu furor. Isso aqui vale para os dias de hoje. Você vê Jesus fazendo isso? Não. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, pois os meus ossos tremem. Isso aqui vale para os dias de hoje. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volte, Senhor, e livra-me. Salve-me por causa do teu amor leal. Quem morreu se lembra de ti? Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer. Isso aqui ele está falando da angústia dele. De tanto chorar, inundo de noite a minha cama. De lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza. Fraquejam por causa de todos os meus adversários. Até aqui, isso aqui tudo vale para os dias de hoje. Ele está falando da angústia dele, do sofrimento dele, está pedindo para Deus salvar. Aí continuando, ó. Afasta de mim todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Até aqui, o salmo vale. Aí o verso 10 do salmo, olha o que ele diz. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Frutados recuarão de repente. Isso aqui já não vale para o dia de hoje. Você vê que já está diferente do que Jesus falou, né? Que a gente tem que amar o nosso inimigo, né? Aqui ele fala para humilhar e aterrorizar. Quer ver outro salmo? Salmo 137. Também aqui é o pessoal que foi para o cativeiro. Esse salmo aqui, ó. Eles começam: junto ao rio de Babilônia, nós sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Aqui ele está contando a história deles. Ali nossos captores, né, raptores, no caso, os que sequestraram eles, né, os que levaram para cativeiro, pediam-nos canção. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cante para nós uma das canções de Sião. Aí eles falam: como poderiam cantar as canções do Senhor numa terra estranha? Está contando a história, simples assim. Eu entendo esse salmo como história. Aí ele aqui, ó. Aí ele fala: que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a minha língua se grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti. E não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Isso aqui no caso era para judeu naquela época. Hoje a minha maior alegria é Jesus. Já não posso ser idólatra de Jerusalém. Eu tenho que ser idólatra de Jesus. E tem gente que idolatra Israel, né? Uma terra, né? Como se a terra me salvasse, né? Não é Jesus mais. Aí, ó, o que eles falam no verso 7? Lembra-te, Senhor, dos edomitas e dos que fizeram mal quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasa-ne, arrasa até os alicerces. Aí, o verso 8: ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuiu o mal que vocês nos fez. Isso já não vale para os dias de hoje. Ele está pedindo vingança. E tem muita gente que ora, que prega, pedindo vingança de Deus. Jesus falou, a gente leu Mateus 5. Você tem que amar o seu inimigo. Você não tem que pedir vingança. E não é orar: Senhor, está nas tuas mãos. Isso aí é vingança e em forma de oração. Está nas tuas mãos. Você tem que pedir para abençoar e acabou. É difícil? Mas Jesus mandou e é assim que se faz. Você não precisa sentir nada. Afinal, né, o que você sente é ódio, é ira, tristeza, angústia, rancor. É tudo isso. Mas você tem que agir pelo que sabe. E o que sabe é o que é palavra, a palavra viva. É o que Jesus falou. Aí ele fala o verso 9 aqui, o pessoal que está lá no cativeiro. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. É muita oração de crente isso, né? Só que não vale para os dias de hoje. Ó, eu vou só ler esses salmos para você ver que como que eu interpreto a Bíblia. Ó. Você vê que salmo
o começo do Salmo aqui, o 137, fala da angústia dele, do sofrimento deles que foram para o cativeiro. É uma parte histórica, ou seja, é a parte da história. Ponto. Eu entendo assim. Aí depois ele começa a falar que a maior alegria dele é Jerusalém. Já para nós não serve, que a nossa maior alegria é Jesus. Aí depois ele fala aqui que Deus tem que pagar os edomitas porque deram risada deles quando Jerusalém foi levado em cativeiro. Depois aqui eles falam para a Babilônia que feliz é aquele que te retribuiu o mal que você fez. Ô Senhor, está na tua mão, o Senhor é justiça, o Senhor é fogo, o Senhor é fogo consumidor, Senhor, está na tua mão, haja Senhor. Pesa a mão, não é isso que os outros falam no dia de hoje, que Deus vai pesar a mão se não fizer a obra dele? Só que não vale para os dias de hoje. Jesus diz lá que se alguém ouvir a voz dele e abrir a porta, ele entra e faz morada. É simples assim. Sem Zacarias 4,6 fala, né? Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Olha que está no Antigo Testamento, mas é palavra, né? Nem força, nem violência, é tudo pelo espírito. Então, você vê aqui, ó, que os Salmos e qualquer outra parte do Antigo Testamento ou do Novo, eu consigo entender o que vale e o que não vale, o que é a Escritura, o que faz parte da história e o que é a palavra. Só o que vale para hoje é a palavra que é Espírito e vida. Então, se você não entendeu vendo a primeira vez esse vídeo, que provavelmente você deve ter ficado confuso, você veja de novo com calma. E resumindo tudo isso, o que vale para os dias de hoje, estando na Bíblia, é o que está de acordo com Jesus. O que está diferente de Jesus não vale, mesmo que esteja na Bíblia. E tudo que está na Bíblia pode ser escritura ou palavra. E você viu que tem muita diferença entre escritura e palavra. A maioria das coisas que é escritura é o que está escrito na lei. Só que palavra é espírito e vida. E tem muita coisa escrita no Novo Testamento, que é palavra. Principalmente nos evangelhos, que foi o que Jesus falou. Então, fica a dica aí. Espero que você aprenda a estudar a Bíblia. Que você pare com as mandigas gospel, usar a Bíblia como horóscopo, né, de crente. Abre a Bíblia assim, Senhor, fala comigo. Abrindo assim como um versículo do dia, e estude a Bíblia, porque quando você, tenho certeza que você vai aprender com esse vídeo, né, a estudar a Bíblia. Você vê que é a coisa maravilhosa, é você entender a Bíblia. Então você vai ver aquelas atrocidades no Antigo Testamento, que Deus manda matar as pessoas, que as pessoas morrem, que as pessoas eram humilhadas, que eram comida viva, enfim. Você vê tudo que faz parte da história, que não vale para os dias de hoje. E você vê, e você tem que entender que cada contexto da Bíblia, ainda mais no Antigo Testamento, que não tinha essa questão de direitos humanos, que lá, se você estudar o direito, por exemplo, o Código de Hammurabi, né, que é aquela questão olho por olho, dente por dente, o direito germânico, que também tinha essa questão, que só a partir dos romanos que começou a estudar a questão de criar os direitos para as pessoas e tal, você vai entender que muita coisa do Antigo Testamento faz parte da história do homem e que lá prevalecia a lei do mais forte, era a questão de sobrevivência. Por isso, até na época de Jesus, você vê que já tinha mudado. Mudado entre aspas, né? Porque o Israel era subjugado pelos romanos. Ainda tinha essa questão de um povo servir o outro. Nos dias de hoje, muitos países são submissos aos Estados Unidos. Mas tem essa questão dos direitos humanos e tal. Mas o homem continua ruim do mesmo jeito. Então, que você aprenda a estudar a Bíblia, que você entenda que existe diferença entre o Antigo e o Novo Testamento, e o que vale para hoje é o que Jesus disse. Que Deus te abençoe, e se você não entendeu,
veja de novo. Se não entendeu, veja de novo, até entender. Porque estudar a Bíblia como palavra é uma maravilha. Porque a palavra é poder de Deus, é o que diz em 1 Coríntios. E é loucura para os que perecem, mas os que estão sendo salvos é poder. Poder que transforma. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.